A graça e paz, queridos, que Deus vos abençoe. Eu gostaria de tratar sobre um assunto muito importante com você, o inferno. E te faço essa pergunta, o inferno é real? Deus criou o homem para o inferno? Bom, o inferno é real, mas Deus não criou o homem para o inferno. Muitas pessoas revoltadas com Deus e com a religião, muitos intelectuais, filósofos, cientistas, ateus, confundem a cabeça de muita gente em relação à Bíblia. Mas a Bíblia, ela nos apresenta Deus, informa-nos o que é o pecado realmente. E melhor do que isso, a Bíblia nos apresenta o remédio para o pecado. A teoria evolucionista, que tentam descobrir respostas através da matéria existente, ela não é má em si própria. Nós precisamos da ciência. Porém, alguns cientistas ou ateístas, sem respeito pela religião, e dizem coisas ofensivas contra a Bíblia e contra o nosso Criador verdadeiro, que é Deus. Como muitos cristãos sem noção e sem conhecimento ofendem a ciência por suas teorias. Não são todos, mas vivem nessas brigas. Nós devemos saber que a maioria dessas teorias são feitas por homens naturais e filósofos que, quando ficam perdidos em conceitos e perguntas da vida, começam a falar daquilo que não sabem e dizer aquilo que não podem provar. Certos ou errados, meus queridos, eles têm que justificar a sua ciência ou o nome que eles levam de sábio. Será que ainda existe uma possibilidade entre uma harmonia satisfatória entre as visões do mundo científico e espiritual? Eu não sou cientista, mas eu acredito que sim. Em minha opinião, não há conflitos entre um cientista que age com severidade e uma pessoa que crê em um Deus que tem interesse pessoal em cada um de nós. O domínio da ciência está em explorar a natureza. O domínio de Deus encontra-se no mundo espiritual, em um campo que não é possível esquadrinhar com os instrumentos ou a linguagem da ciência. Deve ser examinado com o coração e com a mente, com a alma. A ciência é a única forma confiável para entendermos o mundo da natureza. E as ferramentas científicas, quando utilizadas de maneiras adequadas, pode gerar profundos discernimentos sobre essa existência material. A ciência, entretanto, é incapaz, digamos assim, de responder questões como: por que o universo existe? Qual o sentido da existência humana? O que acontece após a morte? Uma das necessidades mais fortes da humanidade é encontrar respostas sobre as questões mais profundas e temos de apanhar todo o poder de ambas as perspectivas, tanto da ciência como da religião, no caso, as perspectivas científicas e religiosas, para que possamos buscar a compreensão tanto daquilo que vemos como daquilo que não vemos. E agora, em relação ao inferno, Deus não criou o homem para o inferno para ter tal destino. Quando o homem, por seu próprio desejo egoísta, rejeita a salvação desse destino que Deus tão graciosamente lhe oferece, isso ofende a Deus. A Bíblia diz de forma clara que Deus não está querendo que alguns se percam. Está lá em 2 Pedro 3:9. Mas Deus quer que todos os homens se salvem, como diz em 1 Timóteo 2:4. A Bíblia diz claramente que Cristo pagou a penalidade pelo pecado do mundo todo, mesmo pelos pecados daqueles que o rejeitaram. Diz assim no Evangelho de João, João Batista falando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29.
E na carta de 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz assim: e ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo o mundo. Imagina, meus irmãos, um peixe no lago, ele olha e observa um homem à margem sentado sobre uma cadeira, com as pernas cruzadas, fumando um cigarro e segurando uma vara de pescar. O peixe, então, chega a uma conclusão de que ele não pode mais deixar passar essa oportunidade real e resolve ser como o homem. Ele manobra para pular da água, arremessa-se sobre uma cadeira, cruza as nadadeiras e acende um cigarro. Mas antes que ele possa entender como manejar uma vara de pescar, ele fica sem oxigênio. E com a vida esvaindo-se dele, ele cai da cadeira e enterra-se por todos os lados, na sujeira, na poeira do chão, nos cascalhos, abrindo e fechando rapidamente as guelras, em uma vã tentativa de puxar o oxigênio do ar. E de repente passa ali um filósofo, um ateu que critica a religião e exclama com escárnio: que tipo de Deus criaria um peixe para sofrer dessa maneira? Na verdade, meus irmãos, óbvia, evidentemente é que Deus não fez o peixe para sofrer daquela maneira. Ele criou o peixe para nadar em exuberante liberdade nos rios, lagos e oceanos. Este sofrimento horrível, que é contrário à vontade de Deus, aconteceu porque o peixe rebelou-se contra o propósito divino para ele. O homem, ao se rebelar-se de sua maneira contra Deus, também é como um peixe fora d'água. Ninguém perde a salvação por ser justos. Inferno, meus irmãos, é para pessoas que merecem, sabia disso? Todos que morrem e vão para o inferno vão porque renunciaram, rejeitaram a Cristo e mereceram aquilo. São julgados pelos seus próprios pecados. Céu não é para pessoas boazinhas e santinhas e perfeitas. Céu é para pessoas que viviam no pecado, mas se arrependeram deles e receberam a graça, um favor imerecido. Ninguém merece o céu. Graça é favor imerecido. Nós devemos apenas aceitar esse presente que Cristo oferece. Deus oferece através do sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. Então você deve decidir para onde você está caminhando, para onde você quer chegar. Você quer ir para o céu? Então entregue a sua vida para Jesus. Se você não entregar a sua vida para Jesus, então depois não questione o inferno, porque você merece ir para lá se você não aceitar o sacrifício de Cristo, pois não existe outro caminho. É muito sério o cristianismo, é muito sério o evangelho. Então, meus queridos, aceite este evangelho, aceite essa palavra, ou se não, assuma as consequências e a responsabilidade que ela é sua. Que Deus te abençoe e te guarde. Abra sua mente, o seu entendimento, para que você possa mudar de vida, que você possa entregar a sua vida a Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.